Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura fantástica, literatura de terror ou de horror. Vamos começar então com o grande contista, poeta norte-americano, estadunidense Edgar Allan Poe. Histórias extraordinárias. Bem, Histórias Extraordinárias, esse nome foi dado por um tradutor francês que é ninguém mais, ninguém menos do que o Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, que é um leitor, assim como Mallarmé também, né? Stéphane Mallarmé, dois simbolistas franceses, leram Edgar Allan Poe ao início do século XIX. E histórias de mistério, de terror, né? De investigação, sobrenaturais, etc. Então, interessante. Porque Edgar Allan Poe está na moda, né? Vocês podem ver séries norte-americanas que adoram falar de Edgar Allan Poe, inclusive uma série spin-off da família Addams, né? Que é aquela série da Wandinha, né? Que é a Wednesday Addams, que é a da Netflix, né? É uma série que está sendo muito reconhecida, é uma série adolescente, né? Assim, meio Harry Potter, meio Stranger Things, né? É uma série adolescente, mas interessante, que é cheia de referências ao Edgar Allan Poe, né? Edgar Allan Poe, cheio de referências ao The Raven, que é o Corvo, né? Então é interessante, essa aqui é outra edição brasileira, né? Tem as traduções do Fernando Pessoa e do Machado de Assis para o Corvo. Tem um vídeo meu aqui, né? Com a tradução que eu fiz do Corvo também. E tem essa edição recontada, traduzida pela Clarice Lispector, lá nos anos 70, né, que é Histórias Extraordinárias, né? Os contos do Edgar Allan Poe são de 1840, 46, o Corvo de 45, 1845. O título original era Contos do Grotesco e do Arabesco, né? E aí o Baudelaire deu esse nome, Histórias Extraordinárias. A edição do Baudelaire é de 1856, tem outra edição de 1871, né? Então, interessante como é que o Edgar Allan Poe atravessou o século XIX, né? Passou pelos simbolistas e está até hoje, aí, 200 anos de Edgar Allan Poe. Essa edição aqui baratinha, né? Assim, bem acessível, e tem muitos contos, né? São duas edições, tem outra edição também. Então essa aqui tem a maioria dos contos que também influenciaram a formação do romance policial, né? Ou seja, Agatha Christie, por exemplo, né? Ou então o pessoal lá com o Conan Doyle, com o Sherlock Holmes, né? Que é aquele detetive que sabe tudo, que investiga tudo, que é mais inteligente que a polícia, né? Basicamente, o Edgar Allan Poe, inclusive lá nessa série da Wandinha, né, você pode ver que o nome da escola é Nevermore. Nevermore é o refrão do The Raven, né, o Corvo, né? O Corvo falando Nevermore, nunca mais, né? Nunca mais, nunca mais. Então é interessante como é que a cultura pop absorve, né? Tem outros filmes do Edgar Allan Poe, sempre tem alguma coisa referente a literatura de terror, né? E não é o Edgar Allan Poe que inventou a literatura de terror, né? Ele só deu uma repaginada. Porque tem aqueles romances góticos do século XVIII. E ele lia. Quem que ele lia? Ele lia o Hoffmann. Ele lia o Hoffmann. Que eu tenho aqui o Quebra-Nozes, né? Que é uma edição infantil juvenil. O balé Quebra-Nozes, que influenciou Tchaikovsky, né? Agora, o Hoffmann, ele escreveu também o Homem de Areia, né? The Sandman. Que influenciou lá o Homem de Areia, né? Que influenciou até o Neil Gaiman, né? Sandman. E o Sandman foi influência para o Freud escrever lá em 1919 um ensaio chamado Unheimlich, que é o familiar não familiar, ou o sinistro, ou o estranho, que é onde o Freud aborda essa questão do, em inglês é o uncanny, né? Uncanny é o ensaio do Freud, que ele fala sobre isso, o fantástico, né? E ele analisa o conto O Homem de Areia do Hoffmann, né? Ele colocou esse Amadeus aqui em homenagem ao Mozart, porque o Hoffmann também era músico, né? O nome dele era Wilhelm, aí ele botou Amadeus Hoffmann, né? Amadeus Mozart, né? Então, e quem é que mais lia o Hoffmann, hein? A Mary Shelley, a esposa do Peter Shelley, né? Peter Shelley é o poeta romântico, amigo do Lord Byron,
né? E aí uma competição com o Lord Byron, quem ia fazer um conto muito assustador, né, e tal. O Polidori também, o Dr. Polidori, que fez um de vampiro, né? Interessante que essa literatura de vampiro que também tem aqui, tem poemas do Charles Baudelaire sobre o vampiro, e depois tem o Drácula de Bram Stoker, né? Lá final do século XIX. Mas aqui o Frankenstein tem essa edição, texto integral, tem essa também, que a tradução não é tão boa, né? Essas traduções aqui da Martin Claret, sempre tem esse Pietro Nassetti que traduz tudo. Eu nem sei se Pietro Nassetti existe, né? Mas é um texto, a tradução não é boa, né? Agora tem a recontada também, tem essa edição aqui que é o Rui Castro recontou, né? É a história toda, só que recontada, né? Então, assim como a Clarice, cadê a edição da Clarice? Estava aqui agora, nesse exato minuto. Essa edição aqui do Edgar Allan Poe também é recontada pela Clarice. Então, vale a recontagem também, né? Ou seja, um conto adaptado. A gente vê muita conta, a Ruth Rocha faz adaptações também né? Então, e o interessante que o Frankenstein tem uma coisa de literatura judaica, que é o Golem, né? Essa história aqui do Judá Levi, né? Ou Lover, né? É um rabino, e lá no final do século XVI, lá em Praga, na Praga, é a cidade do Kafka, né? Franz Kafka. Cidade do Franz Kafka. Aí tem esses contos judaicos, né? Que o cara cria um animal, um ser humano, né? Um ser humano, podemos dizer assim, do barro, e aí faz lá uns símbolos cabalísticos, ele cria vida e ele tem que manipular. Ele não pode deixar que o ser fuja ao controle dele, né? E é a questão do Frankenstein. Frankenstein fugiu ao controle do Dr. Victor Frankenstein, né? Interessante que tem referência ao Frankenstein lá na Wandinha, na família Addams, que a família Addams, que é o mordomo da família Addams, é um Frankenstein, né? E tem lá na hora, por exemplo, que a mãozinha morre, né? O Fing morre lá na minissérie, e o tio Chico, né? O Uncle Faster, vai lá e dá um choque na mãozinha, tipo que ele tem dá um choque lá, que é igual como cria vida aqui no Frankenstein, né? O Victor Frankenstein dá uns choques no monstro, no cadáver lá, que ele criou lá, e aí vira o Frankenstein. Só que o Frankenstein foge ao controle do criador, né? Ele criou o ser, mas ele não consegue controlar, né? Então, aqui o Golem, pelo menos, ele tem umas cabalísticas lá, que com uns símbolos lá, que consegue controlar o Golem. Mas é sempre essa ideia, né? O ser humano cria alguma coisa que foge ao controle. Depois tem os robôs, né? Aí no século XX vão inventar os robôs, né? O Isaac Asimov, as histórias em que o ser humano cria coisas e essas coisas fogem ao controle, né? Outra obra interessantíssima do fantástico, né? Do terror, do horror, né? O pessoal faz distinções entre terror e horror, porque o terror é mais sugestório, né? Mais sugestivo, e que o horror seria a coisa assim, a sensação final, né? Mostrou o monstro. Então essas coisas assim. E o fantástico tem um monte de coisa, né? Então, por exemplo, o médico monstro. Mesma coisa. O médico monstro é aquela ideia, né? Que já tem no Edgar Allan Poe, né? Do demônio da perversidade, que é o ser humano tendência ao mal, né? Tipo assim, o ser humano se pode fazer uma coisa boa, prefere fazer uma coisa má, né? Então, e aqui no médico monstro, é um cara, um pacato cidadão, um médico, né? Super respeitado, justo, honesto e tal. Só que esse pacato cidadão, ele tem essa ideia de que tem alguma coisa, né? Outra estranha personalidade, né? Tipo o Freud fala lá do superego e o id. Então, o Dr. Jekyll seria o superego e o Mr. Hyde seria o seu id, né? Então, imagine que você separe o seu superego do id, né? Vamos ser freudianos aqui. E aí acontece isso aí, o médico e o monstro, né? Belíssima edição, né? Assim, o médico e o monstro. É tipo Frankenstein, que tem um médico maluco também, sempre assim, sempre tem um médico maluco, né? O doutor maluco, né? O Victor Frankenstein aqui, Dr. Jekyll. E ele toma uma fórmula e aí ele separa, né? E aí assim, depois que vão saber que é a mesma pessoa, né? Assim, imagina a sensação na época, né? Porque só depois que você vê que é a mesma pessoa. Porque ninguém sabe que o Dr. Jekyll e o Hyde é a mesma pessoa. Inclusive o vilão lá na série Wandinha é um Hyde, né? É uma pessoa pacata lá que é manipulada a se tornar um Hyde. Ou seja, ele é uma pessoa normal e aí, a partir de um trauma, ele se torna um monstro, né? Um médico. Então, o aluno, né? O cidadão comum e o monstro. Então, o vilão, né? Dando spoiler aqui, o vilão lá da Wandinha é um Hyde, ou seja, um monstro. Ele é despertado
né? Uma pessoa comum que tem dentro de si. Então, e aí isso vai dar influência para criar um clássico da Fantástico e do terror horror, que é o retrato Dorian Gray, que tem um pouco também de Fausto, né? Porque ele faz um pacto lá com o retrato e fala: o retrato é belíssimo, o retrato vai envelhecer e eu não. Então ele troca de lugar com o retrato. O Dorian Gray sempre fica jovem, né? Aquela ideia da beleza do jovem, e o retrato lá na parede é que vai ficando envelhecido. Só que ninguém sabe, né? Porque o Dorian Gray ele faz isso, ele continua mantendo a sua vida de luxúria, de esbanjamento, né? Sua vida boêmia, e ele sempre jovem, belo, né? Ninguém vê a ideia de que a maldade aparece na face, né? Esse cara dado a esbórnia, né? A vida boêmia vai ser um tanto quanto feio e mal encarado, sei lá, e sombrio. Não, o Dorian Gray é um ser belíssimo, sempre jovem, mas aí quando você vai ver a figura, o retrato, toda a maldade está lá. Então tem essa separação, né? É um duplo. Só que aí o duplo aqui no caso, o Dorian Gray, ele é sempre a beleza e o retrato vira feiura, né? O que o Dorian Gray pratica, né? Pratica a ação, né? A reação é sofrida pelo quadro, né? Então, e aí, mas a alma do Dorian Gray está corrompida, podemos dizer assim, vamos analisar moralmente, né? O Dorian Gray está corrompido, só que ninguém percebe, a não ser o retrato. Então ele trocou de e essa obra é muito polêmica, né? Sofreu processo, igual as Flores do Mal, né? Decadentismo, pessoal, aquelas obras do final do século XIX sempre tinha um processo, né? A Madame Bovary, tinha o Ruizman também, né? Com as avessas, né? Interessante sempre essas obras decadentistas, simbolistas, final do século XIX, era vitoriana, né? Então, o Stephenson nem queria publicar esse livro aqui, sabe? Depois ele jogou fora a edição, uma versão, e aí reescreveu novamente e tal, imagina. E ele era já famoso pela ilha, né? A Ilha dos Piratas, né? Tem a Ilha dos Piratas lá e tal. E aí ele resolveu, o Stephenson aqui resolveu publicar esse médico monstro, né? Por que ele foi fazer isso, né? A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro eu lembro. Não tem nada a ver na Ilha do Tesouro com o Médico Monstro. É outra parada, assim, totalmente diferente. E aí tem um pouco de Médico Monstro aqui, só que é claro, né? Aqui é mais sugestivo, é mais psicológico, né? O Dorian Gray é mais psicológico. Não tem um monstrinho, não tem assim, né? Igual tem aqui apesar que o Hyde aqui não é exatamente um monstro, né? Ele é uma pessoa disforme, uma pessoa assim que ninguém quer contato, né? É como se fosse toda a maldade exposta. E aí, claro que então vamos dizer que o Dorian Gray é o Jekyll, ou seja, aquela pessoa, todo mundo olha, ele é belíssimo, né? É educado, é gentil. Só que algumas pessoas sabem as maldades que ele faz, né? Porque ele é rico, né? Sempre essa ideia, o homem rico que vai até a prole, né? Até os proletários para explorar a pobreza alheia, só que ninguém sabe, né? Para a sociedade ele é um benfeitor. E aí o Hyde é o quadro, né? Ou seja, o lado perverso dele se reflete no quadro. Então, tanto é que quando ele vê o quadro, ele se desespera, né? Porque aí ele vê o próprio pintor que fez o quadro, né? Aí o pessoal fala assim: mas o Oscar Wilde, você é o Dorian Gray? Não, Dorian Gray é um personagem. Agora, se fossem perguntar dos personagens, né? O que eu mais gosto no livro é o Basil, né? O Basil é o pintor. Basil Hallward é o pintor. Então, muitas ideias do Oscar Wilde. Agora, o Lord Henry, que é aquele cara cheio de ideias, bem ao estilo Ruizman, né? O homem, as avessas, que é aquele decadentista francês, é como a sociedade enxerga o Oscar Wilde. Eu falo assim: esse Lorde aí, esse cara hedonista, boêmio, é como a sociedade londrina, irlandesa me enxerga, né? Mas o Oscar Wilde não tinha essa preocupação a não ser que de chocar pelo esteticismo, né? Ele era um dandy, andava bem vestido, mas o pessoal choca qualquer coisa naquela época também, né? Então esse livro que causou muita repercussão negativa para o autor, assim como Flores do Mal, que tem vampirismo, tem satanismo, né? Tem gatentismo, tal. Então o pessoal apelava mesmo. Só que muito disso aqui é para chocar burguês, né?
Porque o seguinte, um grande tradutor e leitor do Charles Baudelaire, que é o Walter Benjamin, o satanismo do Charles Baudelaire é só para chocar burguês, né? É só para chocar o burguês. O importante aqui é o retrato da vida moderna, e aqui o retrato da sociedade londrina do final do século XIX, era vitoriana, repressora, né? O Freud vai falar dessa época também, né? Muito repressora, tudo aquilo que o ser humano reprime, né? Vai voltar, né? Então vai voltar aquela questão do o retorno recalcado, né? Daí gerou-se a psicanálise, ou seja, precisou-se uma era vitoriana para gerar a psicanálise, né? E o Oscar Wilde sofreu muito, né? Foi preso, naquela época certas práticas sexuais eram proibidas, né? Então ele sofreu todo um processo pessoalmente, né? Ele sofreu a decadência em pessoa. Então, dicas de leitura, né? No Brasil, Contos Fantásticos, essa coleção, essa edição interessantíssima, né? Tem até contos de terror do Carlos Drummond de Andrade, né? Coisa que a gente não conhece, né? Carlos Drummond também escreveu. E tem esse aqui também da Lia Neiva, Não Olhe Atrás da Porta. Depois eu vou comentar o terror no Brasil. Tem a Heloísa Prieto também, né? Não Olhe Atrás da Porta. O que será que tem atrás da porta, hein? Então, essas são as dicas de leitura da Lia Neiva, Não Olhe Atrás da Porta. Este livro aqui, primeira edição foi de 89. E o Contos Fantásticos, belíssima edição, né? Coisa fantástica mesmo. A seleção do Braulio Tavares, essa edição aqui 2003, né? Tem contos de Murilo Rubião, fantásticos, né? Machado de Assis também tem contos, Lídia Fagundes Telles com formigas. Então, fica aí a dica de leitura de o fantástico, o terror, o horror na literatura brasileira. Bom, agradeço a atenção. Não deixem de ler, não deixem de compartilhar.